Se vê melhor de lá, se vê melhor lá do que aqui. Para isso são os telões. Boa noite a todos. Deus os continue abençoando grandemente. Realmente é uma grande bênção e privilégio para mim, para minha esposa Sara e para os que me acompanham, Julian e Jorge, estarmos aqui em Torreón, Coahuila, México. E recordar os momentos tão gloriosos que passamos juntos. Muitos agora são jovenzinhos e naquele tempo eram bebês, eram meninos. Quando nós chegávamos, montava a câmera rapidinho para ter atividade. E quando era domingo, tinha mais tempo para montar o equipamento. E me lembro de grandes bênçãos que Deus nos deu aqui. E nesta ocasião não será uma exceção, porque a bênção sempre vem por meio da palavra. Aqui foi um dos lugares, dizem que aqui foi o primeiro lugar. Em Bucaramanga dizem que foi o primeiro lá. Aí estão decidindo quem foi, mas aqui foi um dos lugares onde apresentei o irmão William pela primeira vez ou pela segunda vez. E aqui foi onde ele disse, quando o nosso irmão Miguel não está, ele é o que se encarrega de me apresentar. Agora vejam como o ministério vai crescendo e começa de pequeno e como Deus vai guiando a esse instrumento e vai mudando, ou seja, o tutor vai mudando até chegar o tempo em que Deus então liga a chave, gira a chave e aí começa uma obra nesse instrumento. Sempre é de uma forma progressiva. O tutor de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor foi o Espírito Santo. O irmão Branham disse que ele é o pai de Jesus. Mas vocês vejam que em sua segunda vinda, o Espírito Santo esteve no meio da igreja, nesta forma, velado e revelado. E desta forma esteve também cuidando do véu de carne. Agora, não é porque lá ele se foi da presença de Maria que não esteve no ministério de Jesus. O tempo todo esteve com Jesus. Em sua segunda vinda, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, com seus exércitos, estão a favor desse instrumento final e do povo também. Porque tudo que foi mostrado no templo espiritual e foi representado, tipificado no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, lá no tabernáculo nós vimos 2 querubins de ouro. E no templo de Salomão, vimos 2 querubins gigantes de madeira de oliveira e revestido com ouro. A madeira representa a parte humana, a humanidade. Ou seja, que aí estava mostrando que o que seria esse ministério manifestado, representado nos arcanjos Miguel e Gabriel, esses ministérios estariam manifestados na terra em um homem. Porque Deus poderia ter mandado eles fazer de ouro maciço. Mas vocês vejam que no tabernáculo de Moisés foram feitos de ouro maciço. Porque em sua primeira vinda, o Verbo não viria por meio de intervenção de um homem e de uma mulher. Seria por criação divina.
mesmo que se manifestou em um véu criado pelo Espírito Santo, célula sobre célula foi criando, até que no ventre de Maria formou aquele bebê, Jesus. A divindade veio completamente em um homem, ouro maciço. Mas para a sua segunda vinda, então não tem que ser criado desta maneira. O Espírito Santo criando um corpo, senão que é em um nascido de novo. E quem é que faz que nasça de novo? O Espírito Santo. Então aí entra a parte da madeira. A madeira de oliveira está representando que em sua segunda vinda, Deus ia cumprir em um véu de carne e que a divindade, o ouro, ia estar cobrindo-o. Isso é o que o irmão Branham disse. Em Deus em simplicidade. Será de uma forma tão humilde, tão simples. Um do meio do povo. Um conhecido. E como eu vejo aqui algumas pessoas, eu conheço ele. Várias pessoas, eu conheço ele também. Que quando nós vínhamos, eu sei que conheço eles porque eram do meu tempo, quando nós vimos, quando eram meninos, rapazes, e ainda sou um rapaz. E muitos de vocês me ajudavam a recolher os cabos. E me ajudavam a guardar o equipamento. Então vejo algo do comum do povo. E isso é o que ele disse, que se não vigiássemos, ia passar e não íamos perceber. Agora, para ele cumprir essa promessa, e pelo outro lado também, vejam, que haveriam pessoas que não veriam, porque iam olhar a parte humana. Enquanto estávamos vindo na viagem, eu estava lendo desde 1h30 às 2 da manhã de hoje. Já estávamos nos preparando para o primeiro voo, depois o segundo, depois o terceiro, e já estamos aqui. E eu estava esfolheando uma mensagem e quero aproveitar e vamos compartilhar uns momentinhos. E vejam, vamos ver o que nos diz. Na mensagem O Poder da Palavra, o Dr. William Soto nos disse assim: os homens que Deus usa, os profetas que Deus envia, são instrumentos de Deus. Os homens que Deus envia, os profetas que Deus envia, os quais já vimos atuando através das Escrituras, se não tomarem cuidado, cometem erro, porque são humanos. Ou você quer um profeta que não cometa erros? Veja, quando você veja um profeta que não cometa erros, quando você veja que Deus envia a uma era um profeta que não cometa erros, que não tenha nenhuma falha, veja, é melhor desaparecer de cena, porque Deus vai demandar da pessoa, as pessoas desse tempo, Ele vai demandar de acordo com esse profeta. Ou seja, que damos graças a Deus que Ele está cumprindo sua vinda na forma que Ele está cumprindo. Porque o que seria dos outros? O que seria de você se Ele tivesse cumprido de outra maneira? Sabe o que isso significa? Que Ele não permitirá que você cometa erros se Ele não comete erros. E em sua palavra Deus disse, e o quarto Elias disse, que os profetas são os juízos de Deus. E se eles são os juízos de Deus, então você já sabe que se ele não aceita que uma pessoa cometa falhas, porque ele não comete nenhuma falha, então ele poderá pedir ou reclamar ou diante de Deus demandar que essas pessoas o que merecem é o juízo de Deus. E então não vai orar por eles, mas graças a Deus que Ele levantou um instrumento, um véu de carne, como vocês, que os compreende, os entende. E mesmo que é o juízo divino, que é o dia de vingança do nosso Deus,
tem misericórdia e estende a sua misericórdia e é empático com as coisas que vocês passam, porque a gente passa igual ou pior. Então nos ajudamos uns aos outros, nos compreendemos uns aos outros e seguimos em frente. Não nos desanimamos. Agora ele disse, se fosse o contrário, então se o profeta fosse impecável, intachável, olha, sabe uma coisa? Hoje eu não estaria aqui. E ele está de testemunha, e ele também. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande por esse povo, que hoje estou aqui para distribuir, transmitir bênção sobre todo esse povo que ama a obra, que crê em seu programa, que não está brincando de crer umas promessas, não, levaram a sério essa terceira etapa. Ele levou a sério o Deus Criador do céu e da terra. Por isso, esse povo de Torreón verá a glória de Deus manifestada e será transformado. Como haverá? Na palavra. Em sua própria vida haverá. Essa palavra mudando cada alma, cada coração, porque a palavra que faz a obra não é o ser humano, é Deus através desse ser humano, desse instrumento falando a palavra, e essa palavra chega ao profundo da alma desse escolhido, e aí produz a mudança na pessoa, e o ajuda a seguir em frente. Por isso hoje estou aqui, para transmitir bênção sobre vocês, cura espiritual e cura física também. Porque para o que crê, tudo é possível. Possivelmente saia mancando pior. Ele fala em uma mensagem com mais dor, mas continua pressionando. É porque algo aí está se movendo. E pelo outro lado, nós seguimos, é a palavra. Chegará o momento que será visto esses sinais físicos, esses milagres físicos, mas isso tem o seu tempo. Não podemos pular o processo e o programa divino, porque se você estiver estudando em uma universidade e está sendo estudada uma matéria e você quer passar rápido porque já quer sair desta matéria, e você pega e pula um capítulo, quando chega no final, no exame, você é reprovado porque vai ter coisas que você não entendeu e não soube como responder, e então você se encontrou perdido. Você se viu perdido. Então vamos passo a passo para que você possa compreender como usar o poder divino, como usar essa espada bem, e não pegar e tratar de fazer algo que possa afetar o programa divino, como Pedro tentou fazer lá e puxou a espada e por pouco cortou a cabeça daquele soldado. Por pouco cepou a cabeça do soldado. Ou seja, que todo o processo e todos os passos são importantes. Todos os passos são importantes. Agora ele continua dizendo. Sabe o que isso significa? Que ele não poderá permitir que você cometa um erro se ele não comete erros. E em sua palavra Deus disse, o quarto Elias disse que os profetas são o juízo de Deus. E se eles são o juízo de Deus, então você sabe que se ele não aceita que uma pessoa cometa falha, porque ele não comete nenhuma falha, então ele poderá pedir ou demandar ou reconhecer diante de Deus que o que essas pessoas merecem é o juízo de Deus. Então não vai orar por eles. Veja os Estados Unidos agora, do qual o quarto Elias disse, eu nem oro pelos Estados Unidos. Agora, quem vai orar pelos Estados Unidos? Se o profeta que Deus levantou entre eles se sentiu tão mal e tão rejeitado por eles, porque procuraram falhas nele por toda parte, como ele era humano, tinha falhas. Ou seja, procuraram falhas no irmão Branham e encontraram. Mas ao fazer isso, veja o que aconteceu. Começaram a buscar falhas e a rejeitá-lo.
Então os imitadores levantaram para perverter o plano de Deus. E tudo isso é reclamado deste povo diante de Deus, e como buscaram falhas no profeta de Deus. Então o que o profeta disse? Agora eu vou olhar a falha de vocês. E começou pelo que os norte-americanos fizeram aos índios, e disse: vão pagar bem caro. E também cada nação que se levantou contra a igreja noiva em todas as eras e também se levantou contra o povo hebreu, vão pagar bem caro também. Vejam como agora muitos líderes se levantaram contra o povo hebreu. E até tem agora tratado de estar impor um Estado palestino, dando poder aos terroristas. Até evitar que lhe envie armas, ou seja, cortar as ajudas de armas para ajudar Israel. Isso creio que foi a França. E tremendo juízo divino cairá sobre a França, a Inglaterra, a Espanha e todos esses países que se levantaram e estão levantando contra Israel. Um lugar onde Deus deu a promessa que aí estabeleceria o reino do Messias e que desde aí governaria o planeta Terra completo, como eu disse em uma ocasião. Gostem ou não gostem, Israel é o filho primogênito de Deus, e com eles ou sem eles, Israel sempre ganhará. Sabemos que tem promessas e profecias que Israel vai passar por certos problemas, mas Israel prevalecerá, vencerá sobre todas as coisas que lhe vai acontecer, vai prevalecer. Nunca vai ser destruído, jamais será destruído. Agora, o Hamas, sim, será destruído. Veja, isso combinou. Israel não será destruído jamais, mas o Hamas, sim, será destruído. Agora, oremos pela América Latina e o Caribe, porque vimos alguns presidentes em certas linhas também contra Israel. E tem uma palavra de Deus que diz que o que te abençoar será bendito, o que te amaldiçoar será maldito. E presidentes e países que estavam a favor de Israel e agora estão contra. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse presidente que fala e diga: não, eu vou cortar o relacionamento com Israel. Você perguntou ao povo? Se você não perguntou ao povo, você é um irresponsável, porque você foi eleito pelo povo. E não tomaram a decisão assim de dizer: eu não quero lidar mais com essa nação. E eu peço ao Senhor que por essas decisões desses governos, os países não recebam o juízo divino, os países que eles representam, mas nessa parte não representam o povo, porque o povo, e especialmente o povo cristão, ama a Israel. Todo o povo cristão, crente nas profecias bíblicas, amam a Israel e creem nas promessas divinas. E sabem que o Deus eterno que diz que Israel é meu filho, meu primogênito, ou está respaldando em todo momento. Agora aqui continua dizendo, assim que essa é a consequência por ter procurado falhas no quarto Elias, em vez de ter falado a ele. Nós nos alegramos de que você é como nós, que sente fome como nós, como agora, que estou com um pouquinho de fome, mas primeiro saciamos a fome espiritual. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
que tem problemas como nós, que se identifica como nós, e assim podemos reconhecer que Deus está em carne humana. E o que nos mostra que é Deus em carne humana é que você é um homem como todos nós, com suas baixas e altas, com suas partes boas e más. Nos alegramos de que você também tenha partes más, porque nós estamos cheios de coisas más. E se você não tivesse nenhuma falha, então nos condenaria a todos. Essa é a forma, é a melhor maneira de falar ao profeta. Assim que a alegria que eles deviam ter tido é de que o irmão Branham também tinha falhas, porque então ele poderia compreender o que é uma pessoa ter falhas, mesmo que não queira tê-las, mas lhe surgem na vida por algum problema, por alguma situação. E se o profeta as tinha, então ele diria a eles: olha, não se preocupem tanto por essas coisas pequenas, conserte tudo, porque eu também tenho os meus problemas, eu tenho minhas falhas. Ele mesmo expôs algumas falhas dele e as mencionou em algumas mensagens. Em tal ocasião, lembra aquele pouquinho que falamos? Quando ele estava em casa e os advogados fizeram uma ligação, e ele disse para a esposa: fala para os advogados que estou lá fora, mas ele estava aí quando ligaram. Ou seja, ele mentiu, mas nem por isso ele deixou de ser o profeta. Em tal ocasião eu menti, nessa outra ocasião eu fiz desta maneira, mas qualquer pessoa que não for espiritual entendida poderia dizer: olha, isso aí é um profeta de Deus? Se você buscar em toda a Bíblia, você vai encontrar, vai ver que todos os profetas tinham falhas. O único que não tinha nenhuma foi o Senhor Jesus. E os líderes religiosos daquele tempo procuraram e encontraram. Agora, a gente não pode se meter com os profetas, porque vejam, no tempo de Davi, em seu programa, Deus tinha feito e na vida de Davi um plano, um propósito. Ele seria rei de Israel e que através dele Deus ia trazer um filho que conhecemos por Salomão. Mas não seria mais fácil que em seu programa ele colocasse aquela mulher ali do lado, das tantas que tinha, podia colocá-la aí do lado e não teria que passar por tudo o que passou. O que era condenado por Deus nas leis de Deus e agora está atualizado, porque a lei vai sendo atualizada, porque ele disse: mas vos digo, quando fala da mulher, que o que está com a mulher casada adultéria, mas agora diz que o que a olha já adultera em seu coração. Vejam, Deus poderia ter falado: olha, você busca Betseba e traz ela antes de se casar, porque ela é jovem e você a leva ao palácio. Mas não. Deus permitiu, e é um homem, Davi é um homem conforme seu coração, permitiu se casar e foi, a buscou, viu ela estava banhando lá embaixo, ele estava lá em cima, ele buscou ela e se chegou a ela, e vocês conhecem essa história. Mas vejam, depois o profeta Natan disse: olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas, eu creio que foi 100, ele deu um número, e o outro tinha uma ovelhinha, e aquele que tinha 100 foi lá no vizinho, ele tomou aquela ovelhinha. O que essa pessoa merece receber? Esse homem é digno de morte, ou disse algo assim. Então acendeu
a ira em Davi quando disse isso. Contra aquele homem, disse Natã: vive o Senhor, que o que fez tal coisa é digno de morte. E aí ele disse: e deve pagar o cordeiro por 4 medidas, porque fez tal coisa e não teve misericórdia. Estava bem brabinho. Porque para apontar, como o ser humano é bom para apontar. Aí somos espertos, apontando. Fala que quando a gente aponta, tem 3 que apontam para a gente. E Deus dê testemunha. E foi aí que ele disse. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Ai, ai, ai. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e a mulher do teu Senhor no teu seio. Além disso, te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria te dado muito mais, porque você tiveste em pouca palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante seus olhos. E a Urias, o Heteu, feriste a espada. Ou seja, que além de lhe tomar a mulher, mandou ele estar na frente da batalha para que morresse. Ou seja, que aí também se tornou um assassino, porque, vejam, veja o problema tão grande que Davi se meteu. E era o profeta de Deus. E era conforme seu coração. E a Urias Heteu feriste a espada e tomaste a mulher dele, e ele foi morto a espada, porquanto agora não apartará mais da tua casa a espada, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu farei levantar o mal sobre ti, da tua própria casa, e tomarei as tuas mulheres de diante dos teus olhos, e darei a teu próximo, e já estará com sua mulher à vista ao sol, porque o que você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em pleno sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também remeteu teus pecados, não morrerás. E nesse tempo, os filhos de Deus, podemos dizer: Senhor, eu pequei diante de ti, fiz isso, fiz aquilo. Mas Deus nos disse através do seu mensageiro: não morrerão. Te perdoo. Estão perdoados. Porque vejam, ele ditou o juízo sobre aquele homem ao qual Natã se referia, e com isso ele próprio estava se condenando. E Deus viu aquilo como um ato, ou seja, ele cumpriu ao ele falar daquela forma. Agora quando nós reconhecemos e sabemos e somos conscientes do que aconteceu e consertamos e somos homens e mulheres valentes diante de Deus e reconhecemos e damos a cara, Deus vê esse ato e nos perdoa. E converte em misericórdia, porque ele fez com Davi, o qual é conforme o coração de Deus, o amado. E nós também somos muito amados no céu. E também somos conforme o seu coração. Agora demos somente este exemplo, porque se nós irmos a Moisés, Moisés matou o egípcio também. Quando um dos mandamentos da lei diz assim: não matarás. Ou seja, que não podemos olhar as falhas e os erros dos profetas e nem dos escolhidos, senão que nós nos compreendemos uns aos outros e temos empatia uns com os outros. Quando eu vejo a história bíblica onde narra a vida, onde narra a história da vida dos profetas,
e da qual não fala muito, mas com o que é falado a gente já tem um quadro bem claro do que são os profetas de Deus, que são humanos, como todos os seres humanos, mesmo que a carga deles é mais pesada, e bem pesada. Mas Deus não coloca uma carga sobre um mensageiro de Deus que ele não possa levar, e nem sobre um escolhido. Vocês têm a carga que vocês conseguem levar. Não começa a reclamar, porque tem uma história assim que fala que quando a pessoa reclamou por causa da carga que estava levando a cruz, é uma história, depende da forma que é contada. Eu quero a cruz daquele. Quando agarrou a cruz do outro que estava feliz, algo assim, quase o derrubou. Olha, isso essa sim que é bem pesada, me devolve a minha. Algo assim. Ou seja, que a pessoa não sabe o que a outra leva e talvez vê até mais feliz, mas nem por isso talvez está passando coisa pior que você. É porque cada um, como Jesus disse, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Que são seres humanos, ou seja, que os profetas são como todos os seres humanos, mesmo que a carga deles são mais pesada, mas eles sabem como se desenvolver nesses momentos. Eles contornam, porque cada problema tem uma solução. É porque eu não aguento. Cada problema tem uma solução. Nunca se detenha. Tem uma solução. Cada problema, cada situação, no seu lar, com sua esposa, com sua esposa e os filhos, com o trabalho, com a vizinhança, tudo tem solução. E se esses homens de Deus, desde o princípio até o final, foram homens tão humanos que tiveram as mesmas falhas e os mesmos problemas que todos os seres humanos têm tido, então não tem por que a gente se desanimar na vida. Nós temos que dizer, bom, não acontece só comigo esses problemas, isso é algo que acontece com os seres humanos, com todos. E isso quer dizer que eu sou humano. Assim que vamos caminhar para diante, sempre servindo a Deus e sem nos desanimar na vida, porque tem uma vida eterna, tem uma terra prometida muito linda para todos que seguem em frente, porque o reino de Deus se faz forte, porém os valentes o arrebatam. Tem que ser valente na vida para seguir sempre adiante. Se você desanimar e voltar para trás, o que o Senhor disse deste tipo de pessoas? O que coloca sua mão no arado e olha para trás não é digno para o reino. Assim que dos que olham para trás, esses que sempre estão olhando para o Egito espiritual, desses, o único que tem sido falado é que perderam todas as bênçãos. Se estamos no caminho com ou sem provas, com ou sem problemas, temos uma meta, e é a vida eterna, e é a terra prometida. E depois que estivermos lá com os nossos corpos transformados, os problemas já se acabaram. Mas enquanto estamos aqui, teremos problemas. Você os tem, eu os tenho, e todo mundo terá problemas. Todos os profetas de Deus tiveram problemas através de toda a história dos profetas. Assim que, por acaso, nós somos melhor do que eles? E se não somos melhor do que eles, então temos que ser conscientes desta realidade. Bem, estávamos falando do nosso irmão Branham, ao qual eu amo muito e eu o aprecio muito, e nós também o amamos, o apreciamos muito. E recordem que em algum momento ele descerá e estará ali. E na vida dele, que foi a pessoa que esteve mais perto de nós e que reconhecemos como profeta precursor da segunda vinda do Senhor, quando eu vejo, olha a vida dele, eu vejo as coisas boas, bênçãos, e tudo bom que fez. E quando eu vejo os problemas de saúde dele, quando eu vejo os seus problemas de alguma coisinha que ele fez, quando foi dito a ele que não fizesse daquela maneira,
E quando eu vejo que em algumas ocasiões ele mentiu, e quando eu vejo que em algumas ocasiões se sentiu decepcionado, quando eu vejo que em alguma ocasião ele tinha perdido o amor pelo povo, quando foi que ele disse isso? Ele disse que tinha perdido o amor pelo povo da forma que aconteceu com Moisés, mas que não tinha falado a ninguém. Mas na mensagem intitulada Parado na Brecha, ele revelou. E quando eu vejo tudo isso em um homem tão poderoso, um homem que tinha a palavra para falá-la, e a palavra que não tinha limite quanto a poder, e quando eu vejo a parte humana, essa parte humana nesse homem, então para mim é um consolo. E para nós também. E para cada um de nós também deve ser. Quando eu vejo tudo isso, eu vejo desde este ponto de vista. Então, se Deus teve misericórdia dele, e Deus estava com ele, e mesmo com tudo que vimos, as coisas que ele mesmo nos falou, porque ele as disse para que as saibamos, para nós não desanimarmos na vida. Então, vemos que Deus o amava, que sempre ele falava, e quando partiu foi ao paraíso, e antes dele ir ao paraíso, ele já tinha visto. E quando vemos tudo isso, vemos o grande que é a predestinação, a eleição. Tudo depende da forma que você veja as coisas e como você fala essas coisas. Se você pegar essas coisas para falá-las desde um ponto de vista negativo, então o que vai sair da sua boca serão palavras negativas, palavras cheias de poder negativo, que vão criar um ambiente negativo, uma imagem negativa do quarto Elias. E vão criar uma imagem negativa de todos que creram na mensagem do quarto Elias e também de tudo que ele esteve precursando. Mas quando olhamos essas coisas, as olhamos desde um ponto de vista positivo e falamos positivamente dessas coisas e não criticando, melhor, mostrando essas coisas para que todos tenhamos ânimo, para que ninguém desmaie, senão que siga adiante, sempre adiante, e sempre falando positivamente, sabendo o que estamos falando. Porque cada pessoa, como vai ser responsável pelo que falar, então deve saber como falar. Por isso a Escritura diz que todo homem seja apto para ouvir e lento, tardo para falar. Santiago 1,19. A Escritura fala em Provérbios também que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Um membro tão pequeno como a língua tem o poder da vida e da morte. Ou seja, com a língua, a pessoa pode destruir o que fez, as obras que fez. Eu falei isso a uma pessoa uma vez. Não, é porque essa pessoa fez isso e faz tanto tempo que fez isso, fez aquilo, fez o outro. Eu deixei ela falar. Sim, mas com a língua destruiu tudo aquilo que fez. De que adiantou? Ter trabalhado e ter se esforçado para depois manchar a sua própria obra com a língua, criticando, zombando e falando mal do programa divino. De nada lhe serviu um membro tão pequeno e causa tantos danos. Por isso é melhor a pessoa calar a boca. Se for para falar coisas negativas e criticar, melhor é calar. Amarra a língua ali, no dente de trás, e a morda bem mordido. Tem um ditado que fala que é melhor eu morder a língua. E quando for falar algo positivo, então solte a língua. E então aí tem permissão para falar tudo que você queira, porque isso é algo positivo e cria algo positivo nos que escutam. Ou seja, um membro tão pequeno como a língua tem o poder da vida e da morte. Ou seja, que se você fala palavras para a vida, vai produzir vida. Se falar palavras para a morte, vai produzir morte. Falando palavras para a vida. O poder da palavra para a vida. Isso é o que cada um de nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e ajude a todos nós a seguir adiante, não olhando as falhas de um e de outro, mas olhando as coisas boas que fazemos e nos ajudando uns aos outros.
não somente aqui onde estou, em Torreón, mas em todos os lugares onde nesse tempo final subiram a pedra angular, a era da pedra angular e dispensação do reino, e creram nesta poderosa mensagem que está fundamentada no precursor da segunda vinda do Senhor, no reverendo William Branham. Essa é a plataforma, isso é a base. Isso é o que ele veio preparar para esse que viria, o fundamento, o alicerce, a base. Ele disse, para meu Senhor. Deus tem estado nos abrindo cada vez mais e mais esse mistério do sétimo selo. E quando for aberto completamente, o povo de Deus, a noiva de Deus, reconheça a visitação de Deus nesse tempo final, restará somente um pouquinho para que os escolhidos obtenham completamente essa fé do rapto. Porque a fé do rapto está nos trovões, e os trovões contêm o mistério de sua vinda. Portanto, tudo vai sendo aberto de uma forma gradativa, até chegar o momento que vocês vão entender o que Deus está realizando no meio dos latino-americanos e caribenhos e em todas as partes do mundo onde estiver semente de Deus. É Elohim com Gabriel e Miguel visitando a semente real de Abraão. É o mesmo que Abraão recebeu. É a divindade no meio da igreja noiva, a qual veio como 3 homens lá e comeram lá com Abraão, tiveram ali aquele companheirismo, comeram aquela janta, jantaram e depois veio o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. Estamos comendo deste maná escondido, sentados à mesa, a semente de Abraão com Elohim e os arcanjos Gabriel e Miguel representados aí. Vejam, são os ministérios de Moisés e Elias. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, senão teremos que continuar e unir com amanhã, que a atividade será cedo de manhã. Mas estamos esperando o Miguel, nosso irmão Miguel Bermudes, que chega pela manhã, e aí estaremos começando a atividade, e desde cedo já estaremos meditando, para quando ele chegar, se estivermos todos preparados, então já poderemos começar. Assim que descansem, e que amanhã levante com forças novas, com novos ânimos, e com a mente aberta para receber tudo que Deus vai nos dar no dia de amanhã. E é uma alegria e um regozijo. Eu dizia a Paco e a Jesus Galícias, o reverendo Jesus Galícias, que eu estava desejoso de vir a Torreón desde o primeiro dia que saí de Porto Rico, o ano passado, em junho. O primeiro que eu falei foi, Senhor, o Senhor me permitiu sair e essas viagens vão começar. Eu quero ir a Torreón. Me permita ir a Torreón. E eu procurava a forma, tentava ver como entrar em Torreón e não, mas vejam, Deus escutou o meu pedido e aqui estou. Sara e os que me acompanham, e vocês estão também. Porque sem vocês eu não estaria aqui. Porque ele vem por sua igreja noiva. Que Deus os abençoe e os guarde. E me sinto tão feliz e tão contente de estar aqui novamente entre vocês. E lhes desejar as maiores bênçãos de Deus para vocês, para a sua família. E que cresçam em palavra, em teofania, em suas vidas. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Deus os abençoe. Os amo muito, de coração. Amados de Deus, primogênito de Deus. Filhos e filhas de Deus. São muito amados no céu. E eu também. Deus os abençoe. Amém.